Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. Hoje, pessoal, falando um pouquinho sobre a abordagem estruturalista. Dentro dela você vai ter a teoria da burocracia e a teoria estruturalista, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas teorias hoje. Perceba que a grande diferença na abordagem estruturalista entre as suas teorias é que na teoria da burocracia eu vou ter uma ênfase fundamental na estrutura, enquanto na teoria estruturalista você já vai ter uma preocupação também com pessoas e ambiente. Então, além da estrutura, você também vai ter uma preocupação com pessoas e ambiente. A teoria estruturalista, ela é uma abordagem, obviamente, estruturalista, mas se aproxima muito da teoria de recursos humanos, certo? Desculpa, da teoria de relações humanas, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a gênese da teoria da burocracia e também depois, consequentemente, da teoria estruturalista? Você tem basicamente duas visões de mundo, né? A teoria clássica, a abordagem clássica, com uma visão de homem mecanicista, restritiva, um homem econômico, e você tem uma abordagem humanística na teoria das relações humanas, um romantismo ingênuo, uma percepção de que o homem é bom, que o homem ele é bacana e que a organização é que realmente atrapalha ele. E há uma visão de homem social. O que ocorre é que a teoria das relações humanas, em que pese ela tenha sido muito boa, em que pese ela tenha trazido esse conceito de homem social, ela não propõe um modelo, ela simplesmente critica o modelo anterior, ela não propõe um modelo de organização, ela simplesmente traz apontamentos criticando o modelo anterior, mas não diga a partir de agora você faça assim. E isso gera um grande vazio na administração, porque você não sabe como funcionar se o modelo anterior não servia. Por isso que precisavam buscar uma teoria mais sólida, que servisse de orientação para o gestor. E aí eles vão buscar nos escritos de Max Weber, na década de 40, sendo que Weber morre em 20, ou seja, é uma teoria engavetada, eles trazem essa teoria de Weber e passam a perceber, não, opa, isso aqui vale, isso aqui tem como eu conectar a organização que precisa gerar seus resultados e as pessoas, certo? Um grande cuidado, a palavra burocracia, a expressão burocracia, é uma expressão que a gente ouve corriqueiramente, certo? A gente diariamente vai dizer que lida com a burocracia. O que não é necessariamente negativo, em que pese nossa primeira percepção quando eu falo a palavra burocracia em sala de aula é sobre algo negativo. Mas não, pessoal, a burocracia não é algo negativo. O que é negativo na burocracia são as suas disfunções, certo? Então não correlacione diretamente burocracia com algo negativo. Faça esse favor para mim, porque senão você vai acabar faltando, senão você vai acabar errando, tá bom? Então, a burocracia é a rigidez de normas, a rigidez de regras, os procedimentos, os métodos. O excesso da burocracia, que vão transformá-la em algo negativo, é o que nós chamamos de disfunções, que são elementos completamente distintos. É o excesso dela. Ela em si é boa, ela em si é positiva. Vou dar um exemplo de um desdobramento da burocracia, inclusive nos dias de hoje, que é positivo. Quando você vai, por exemplo, uma organização como o McDonald's, um elemento de burocracia e padronização de processo é que o menu, situando-se alguns aspectos pontuais, em alguns países pontuais, o menu do McDonald's, via de regra, ele é padronizado no mundo todo. Certo? Ele tem um padrão no mundo todo. Em alguns pontos, algumas diferenças, alguns algo a mais, alguns algo a menos, mas via de regra ele tem o mesmo padrão. O que isso coopera? Isso coopera que, independente de onde eu estiver, tem muita gente que eu já convivi em viagem que tem esse tipo de comportamento, eu não, porque eu gosto de provar coisas novas, mas tem muita gente que vai viajar para o outro lado do mundo e para no McDonald's para comer. Por quê? Certeza de previsibilidade de atendimento, de previsibilidade do que vai comer. Essa segurança que o McDonald's dá, certo? Essa segurança que o McDonald's traz, ela é nítido da burocracia, certo? Essa previsibilidade de funcionamento é característica positiva da burocracia. Então não confunda disfunção da burocracia, o excesso dela, como quando você vai, sei lá, fazer alguma espécie de transação imobiliária, você tem que
reconhecer que foi você que assinou e ir 20 vezes no cartório, então não confunda isso, essa disfunção, com a burocracia em si, que é algo positivo, certo? Então, basicamente, na burocracia, o aspecto principal da burocracia é que a organização seria eficiente se você explicasse nos mínimos detalhes como que os processos devem funcionar, tá bom? Então, essa é a grande característica da burocracia. Outras características são importantes, principalmente aí o caráter formal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, o caráter racional, a divisão do trabalho, a impessoalidade, a rotina e os procedimentos padronizados que vão dar essa completa previsibilidade de comportamento, além de outras características. A completa previsibilidade de funcionamento é justamente isso, é justamente essa preocupação com o indivíduo não tem criatividade, não tem inovação. O que tem aqui é previsibilidade de funcionamento. Então, olha a lógica que a teoria burocrática vai trazer para a gente. Baseado justamente nesse caráter formal, nesse procedimento, nessa rotina, nessa impessoalidade, ou seja, não importa quem você é, vai ser sempre assim, você acaba tendo previsibilidade de comportamento e padronização do desempenho. Todo mundo tem o mesmo desempenho. Sendo assim, qual que vai ser o objetivo de tudo isso? A máxima eficiência da organização. Então, eficiente seria a organização que tivesse todos os seus processos padronizados, que tivesse um método único de atuação. Essa organização, para a teoria burocrática, seria eficiente. O que ocorre é que nem tudo são flores e aí acaba que algumas disfunções vão ocorrer com esse excesso de burocracia. As disfunções estão relacionadas aos excessos de formalismo, às resistências, ao apego excessivo aos procedimentos e principalmente a essa superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Você acaba tendo uma centralização no topo da organização, esse cara acaba manifestando um poder decisório único, absolutamente centralizado, distanciado dos fatos, os procedimentos. Quando você tem um apego excessivo, um exemplo, quando você vai num restaurante e o cara não aceita você tirar ou colocar nenhum ingrediente, isso é um apego excessivo à burocracia, aos procedimentos, e você fica pela regra e não pelo objetivo da regra, certo? É a lei pela lei e não pela função da lei. Eu faço isso porque está escrito, eu não penso mais, certo? Então, é essa racionalização excessiva do processo, extirpa a criatividade, extirpa a inovação, isso é prejudicial para a gestão. Aí sim a teoria burocrática passa a ser negativa, ok? Então, teoria burocrática. Dentro da abordagem estruturalista ainda, nós temos a teoria estruturalista que vive a mesma gênese, É esse momento, esse movimento que se tem quando a gente só tem críticas da teoria das relações humanas, as teorias anteriores, e não se tem uma proposição de um novo método. Então, aqui acontece que a teoria estruturalista ela é um desdobramento da teoria burocrática com uma leve aproximação a relações humanas, certo? Então, você pode entender a teoria burocrática, que a teoria estruturalista critica fortemente a teoria burocrática, mas puxa um pouquinho da teoria burocrática, desdobrando-se em algo um pouco mais próximo da visão de ser humano. O que a teoria estruturalista vai dizer é que o todo é maior que a soma das partes. O que isso significa? Significa que ao você colocar todos os indivíduos dentro de um mesmo grupo, essa sinergia, essa cooperação dos indivíduos vão gerar um valor a mais que a simples soma das individualidades, certo? Então, esse agrupamento de pessoas tem um valor que vai além da simples soma das individualidades. Eu costumo usar um exemplo do futebol aqui. Em 1982, em 1986, em 2006, foram Copas do Mundo em que o Brasil levou equipes que, individualmente falando, tinham os melhores do mundo, porém que não chegaram ao resultado. Enquanto em 1994, por exemplo, se levou uma seleção brasileira sob desconfiança, mas que tinha uma sinergia de grupo, mas que tinha uma equipe. É isso que a teoria estruturalista vai falar. Quando você tem uma equipe, você tem um valor maior do que a simples soma do indivíduo XYZ, ok? Maravilha.
Outro aspecto importante da teoria estruturalista é o que ele chama de sociedades da organização. Os autores vão dizer que nós vivemos numa sociedade que tem diversos tipos de organização, como por exemplo igreja, escola, família, empresa, e que dentro de cada uma dessas organizações existe um grupo de papéis onde você desempenha. Na sua família você é pai, mãe, irmão, filho, e que em cada uma das estruturas o mesmo indivíduo ele acaba tendo diversos papéis diferentes. Eu sou professor, eu sou filho, eu sou diretor, eu sou várias organizações diferentes, eu ocupo diferentes papéis. Ou seja, essa sociedade de organizações dá vida ao homem organizacional, que é aquele homem que, se flexível for, se tiver capacidade de se flexibilizar e de tolerar suas frustrações, muitas vezes adiando as suas recompensas, ele consegue ser um indivíduo bom, um indivíduo que vai alcançar o sucesso. Então, a teoria estruturalista traz para a gente essa visão de homem organizacional, um homem que faz parte de diversas organizações, muitas vezes distintas. Em determinado momento, o cara é um policial, e outro momento ele é um pai, então ele tem que aprender a educar o filho sem necessariamente recorrer a elementos mais agressivos na vida de policial. Então você conhece muitas pessoas que em determinado meio tem aquela característica forte e quando elas saem daquele meio passam a ter uma característica muitas vezes antagônica. Isso é a visão de homem organizacional, isso é a herança da teoria estruturalista. O homem organizacional é esse indivíduo flexível, que mesmo que no momento ele seja professor e ele esteja em foco, ele também sabe quando o filho se posicionar numa posição não tão forte, não tão pontual, certo? Então essa é a grande herança que a gente tem da teoria estruturalista. E o que a teoria estruturalista traz para a gente é o que nós chamamos também de abordagem múltipla, ou seja, dizer, organização formal importa, mas a organização informal também importa. Você motivar o indivíduo através de incentivos financeiros e materiais importa? Importa, mas também importa você trazer incentivos simbólicos e sociais. Ambos vão gerar o comportamento. Qual o nível organizacional mais importante? É o operacional ou é o nível tático estratégico? Todos os níveis estratégicos importam. Todos os diferentes papéis da sociedade importam. Todas as diferentes organizações que compõem a sociedade importam, cada uma no seu nível. É esse desenho intra-organizacional dentro da própria organização e interorganizacional, esse intercâmbio entre as próprias organizações, importam e são fundamentais para que a gente possa estudar. Qual que é a grande conclusão da teoria estruturalista? A palavra é conciliação. Conciliação entre os estudos da abordagem clássica com os estudos da abordagem humanística. Ele passa a ampliar essa visão de organização e principalmente das relações entre as organizações. A teoria estruturalista ela representa um importante avanço à administração porque ela concilia, por um primeiro momento, as teorias que vêm anteriormente a elas, criticando fortemente essa visão que a burocracia tem de um homem-máquina, né, de um homem que simplesmente opera, certo? Então a teoria estruturalista também tem essa visão dentro dela que o homem não é uma máquina, não, o homem ele é um homem em determinado momento econômico, em determinado momento social, ele acaba tendo esse ajustamento. Então a palavra conciliação das abordagens é a palavra que vai determinar o nosso estudo sobre a teoria estruturalista. Valeu, pessoal, maravilha, tranquilinho? Então, um grande abraço. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem comportamental. Até mais, tchau, tchau.